Então, boa noite a todos. Meu nome é Daiana, sou formada em Letras, fiz mestrado em Linguística Aplicada, sou doutoranda em Diversidade Cultural e Inclusão Social na área de Linguagens e Tecnologias pela Fevale aqui no Rio Grande do Sul. O objetivo do meu trabalho é conhecer quais os conceitos de aprendizagem norteiam os estudos que analisam as práticas docentes mediadas por tecnologias em uma base de dados de tese de um programa de pós-graduação na área da informática na educação, que é Conceito 7 na avaliação da CAPES Brasil. Ela é uma pesquisa qualitativa exploratória de cunho bibliográfico na base de dados de teses do programa de pós-graduação. A metodologia ela foi baseada no protocolo sugerido por Dresch Lacerda Júnior. A primeira etapa, ela foi de busca, começou no dia 5 de janeiro de 2021, e as teses elas foram selecionadas considerando os termos de busca, tecnologia, educação, práticas docentes e as palavras também em inglês. Nessa primeira etapa, foram identificados 282 trabalhos e, em seguida, realizou-se a segunda etapa, em que todos os títulos eles foram lidos, restando somente, então, 38 trabalhos para a leitura dos resumos na íntegra. Eu trouxe aqui o desenho metodológico, que, por fim, na terceira etapa, então, foram selecionados 6 estudos para serem incluídos na revisão bibliográfica, e que foram lidos por completo para a extração dos resultados. A figura 1, ela demonstra as estratégias de busca e os resultados obtidos. Quanto aos critérios de elegibilidade, foram incluídos nessa terceira etapa estudos e teses da dissertação publicadas nos últimos 5 anos, escritas nos idiomas português e inglês e de acesso aberto, e que fossem de relação direta com o fazer docente na área da informática da educação, e para critérios de exclusão considerou-se as teses e as dissertações quantitativas e os trabalhos relacionados a qualquer fazer que não o docente. Eu fiz uma tabela, colocando os nomes dos autores, ano, objetivo de cada trabalho. Depois eu fiz a avaliação conforme o protocolo sugerido, e optei por excluir um trabalho, por não estar dentro dos padrões considerados adequados no sentido de contexto e foco dessa minha pesquisa, Então é importante dizer que a exclusão ela não tem relação com a qualidade do trabalho, mas com a pertinência desse trabalho para a pesquisa de cunho exploratório. Depois de ter feita essa avaliação, então eu fiz uma outra tabela separando o construto teórico utilizado por cada estudo e os resultados obtidos. Para fazer essa análise, então, eu utilizei 3 categorias, A primeira, ela envolve os conceitos utilizados, ou seja, aqueles que são destacados, os principais conceitos e as abordagens que encaminham os trabalhos para chegar aos resultados de cada estudo. E a segunda aborda essa relação entre os conceitos com a prática. Essa segunda observa quais os papéis e as teorias se apresentam no desenvolvimento dessas práticas docentes realizadas nos estudos. E a terceira e última categoria trata das consequências das escolhas teóricas dos estudos em questão. Então, como teoria, eu trouxe para conversar comigo alguns autores, um deles é o Floridi, que trata sobre o Manifesto on Life, e salienta que o fato dessa nossa caixa de ferramentas conceituais ela não estar preparada para enfrentar os desafios no campo educacional pode não ser só um problema, mas um risco, pois a falta da clara compreensão conceitual do nosso tempo presente pode levar a projeções negativas no nosso futuro. Ele salienta também que devemos compreender que as tecnologias digitais elas vão muito além de serem
apenas ferramentas, elas são forças ambientais que elas modificam quem nós somos, as nossas interações, a nossa concepção de realidade e as nossas interações com a realidade. Trago também o conceito Personal Learning Environment, que nós conhecemos por PLE, que é uma abordagem pedagógica que nos ajuda a entender como nós aprendemos, né? Como compreender a forma que as pessoas aprendem fazendo o uso eficiente das tecnologias. Depois eu converso com o Simons, que traz o conceito de conectivismo e faz justamente essa relação entre os conceitos, né, que mais tem a ver com a nossa atualidade. Trago também Schlemmer e Di Felice, que são autores que trabalham a lógica de rede e hiperconectividade. E, por fim, eu trago todos esses conceitos e analiso como esses trabalhos eles estão abordando ou não esse tipo de teoria que vai ao encontro de uma era hiperconectada. Como resultados, então, na primeira categoria, eu identifiquei que o construto teórico permeia, por exemplo, a desterritorialização da educação, as políticas educacionais, a teoria histórico-cultural, a teoria da atividade, a fluência tecnológica digital, epistemologia genética, teoria da instrução, né, metodologias ativas. Já na segunda categoria, percebi que os dois estudos que tiveram como base teorias e abordagens mais atuais conseguiram aprofundar e conquistar melhores resultados com as investigações, pois esse aporte teórico ele está mais condizente, né, e leva a resultados experimentados na prática. Na terceira categoria, em que se olhou para as consequências das escolhas teóricas, eu posso resumir que no atual contexto educacional é necessário que os trabalhos que estudam o fazer docente mediado por tecnologia permeiem esses conceitos, né, que fazem parte desse ecossistema educativo em rede. No nosso ambiente pessoal de aprendizagem, que nos ajudam também a entender como a gente aprende, né, como compreender como a forma como as pessoas aprendem fazendo uso das tecnologias. Então, esses conceitos que permitem esse imbricamento do espaço geográfico também digital, né, que se utilizam dos tempos assíncronos e síncronos e que se utilizem de vários tipos de linguagem, resultando em uma nova forma de pensar a educação. Então, o objetivo desse estudo ele não foi fazer generalizações, né, porque essa amostra ela é muito pequena e bem local, né, uma vez que ela foi realizada em apenas uma base de dados. Porém, outros estudos, né, de maior dimensão, como o de Floridi, por exemplo, eles também apontam, né, para esse fato de que os trabalhos atuais, muitas vezes, eles estão com a caixa de ferramentas conceituais despreparada. Ok, professora, tudo bem, entendemos, tudo certo, tá? A gente vai passar para a próxima apresentação, então, tá? Agradecemos aí, desejamos melhoras para você também. Só reforçando aí a mensagem do chat, que os dois últimos trabalhos eles serão antecipados, tá? A gente vai ter uma falta dos trabalhos e aí os dois últimos se anteciparão, ok? A gente vai dar início, então, ao próximo. Tudo certo, professora. Ok, tudo bem. Obrigado, você também. O próximo trabalho é relato de experiência das ações do projeto Meninas Pai d'Éguas com alunas e professores de ensino básico superior do Oeste do Pará. Tá? Se a autora estiver na sala. Estou na sala, professor. Eu posso aqui apresentar? Pode sim. Estamos aguardando a sua apresentação. Quando tiver aqui na tela toda, a gente já dá início. Já está na tela, professor? A tela, ok, apresentação na tela. Ok, pode iniciar. Tá. Então, primeiramente, boa tarde ou boa noite, né? Eu ouvi a professora falando boa noite, talvez lá já esteja noite. Eu me chamo Liliane Mafra, sou discente graduanda do curso de Licenciatura em Informática Educacional, e hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho cujo título é o Relato de Experiência das Ações do Projeto Meninas Pai d'Éguas, com alunas e professores
do ensino básico e superior do estado do Pará. Aqui abaixo consta o nome dos envolvidos e a apresentação por mim. Na introdução, eu trouxe aqui um pouco sobre o projeto, né? O projeto Meninas Pai d'Éguas, ele foi criado em 2019, em parceria com o programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação, visando a missão de fomentar a inclusão de meninas estudantes do ensino médio em carreiras na área da computação e ciências exatas nos municípios de Belém, Castanhal e, recentemente, Santarém, né? Ele chegou aqui em 2022 com a professora Liviane Pontirré. Pensando nesse estímulo e protagonismo de meninas nessas áreas para o público do ensino básico e superior, esse trabalho, então, é um relato de experiência das ações do projeto, desenvolvido em 4 municípios aqui do Pará, que inclui Santarém, Castanhal, Cametá e São Caetano de Odivelas. Então, o objetivo do trabalho é relatar essa experiência, e o objetivo do projeto e das ações aqui relatadas é estimular a permanência das alunas no ensino superior das instituições envolvidas através das ações do projeto e estimular o engajamento do público-alvo nas áreas de tecnologias digitais e computacionais e a utilização também das tecnologias digitais e estratégias computacionais. Então, a metodologia partiu de 5 etapas. A primeira foi a busca de instituições de ensino interessadas nas ações do projeto, onde nós íamos nas instituições e falávamos sobre o projeto e as ações que queríamos desenvolver. A segunda etapa, a definição junto às instituições de ensino das demandas. A terceira, de planejamento dessas atividades, conforme foi definido, né, as demandas junto às instituições. A quarta etapa, de execução das ações do projeto. E a quinta etapa é a aplicação do instrumento de avaliação e também análise desse instrumento de avaliação. Então, foi ofertado formações voltadas para o público feminino de escolas públicas e instituições de ensino superior dos municípios já mencionados, né? É importante ressaltar que foi ofertado para um público tanto feminino quanto masculino, mas aqui nós trazemos os resultados, né, das ações para o público feminino. Nas abordagens foram utilizadas ferramentas digitais como Scratch, Kahoot, Wordwall e Canva, além das estratégias educacionais voltadas para a computação, como a computação desplugada. Teve a participação de mais de 100 alunas, estipulamos mais de 100 alunas com idades de 15 a 24 anos, tanto do ensino básico quanto do superior, e a participação de 78 professoras do ensino básico, tá? As formações para as alunas constam aqui nesse quadro, né? A primeira formação foi a roda de conversa Mulheres na Computação, que aconteceu no município de Cametá, voltada para estudantes da Faculdade de Sistema de Informação da Universidade Federal do Pará, lá de Cametá, na 6ª Jornada da Computação. A oficina de informática básica e introdução à programação, que foi uma continuação, né? Nós ofertamos a oficina de informática básica e teve um hiato, e nós ofertamos a introdução à programação na mesma instituição aqui em Santarém, né? Então, foi ofertada para as alunas do ensino fundamental e médio numa instituição, visando estímulo à área de tecnologia e computação. A outra foi a oficina de introdução ao Scratch, ofertada para alunas de graduação na 10ª jornada acadêmica aqui da UFOPA, em Santarém, né? Buscando apresentar as potencialidades da ferramenta, o Scratch, para o ensino. Para os professores, houve oferta da robótica a baixo custo, lá no município de Castanhal, que teve o objetivo de disseminar o conhecimento de robótica de baixo custo para professores e demais interessados no tema, alinhados em temáticas experimentais de assuntos da educação básica e BNCC, a formação sobre o uso de aplicativos na inclusão digital, lá no município de São Caetano de Odivelas, que teve o objetivo de discutir aspectos da inclusão digital através do uso da técnica do stop motion, e por meio do celular, através do aplicativo PicPack, computação desplugada e Canva, aqui em Santarém, visando apresentar aos docentes diferentes formas de empregar conteúdos de tecnologia no ensino infantil, e 3 oficinas de ferramentas digitais na educação, também no município de Santarém, em 3 instituições de ensino
básico, que teve o objetivo de apresentar ferramentas digitais e estratégias computacionais para os professores, estimulando a utilização das ferramentas e das estratégias nas suas aulas. Então, aqui nas análises, nós utilizamos questionários avaliativos em algumas formações e a técnica observacional, né, para a gente obter os seguintes resultados relacionados ao desempenho dos participantes quanto ao que foi ministrado. Então, para os alunos, para as alunas, né, do ensino básico, a oficina de informática básica e programação, como eu informei, foi uma continuação, então nós trouxemos aqui a análise referente, né, fazendo parâmetro entre as duas, né, na primeira oficina de informática básica, uma pergunta pertinente foi sobre se possuía um pouco experiência, se possuía experiência, né, com o conteúdo que foi ministrado. Então, na primeira teve 70%, né, responderam que teve pouca experiência. Já na segunda, na verdade, houve uma queda, né, apenas 30%, né, tinham pouco conhecimento, o que reforça que a primeira surtiu algum efeito, né. Então, destaca-se ainda que, além da motivação para participar de formações como essa, 100% delas sentiram-se motivadas a ingressar em cursos da área, né, de computação e de tecnologias, que era o intuito da oficina. Ainda nas alunas com ensino superior, na oferta da oficina de introdução ao Scratch, com 4 participantes, e roda de conversa Mulheres da Computação, com aproximadamente 100. Na primeira, nós tivemos 75%, onde sentiram-se motivadas em compartilhar o que foi adquirido na oficina, e todas afirmaram que o conteúdo foi suficiente para terem autonomia em aprendizados futuros e manuseio da ferramenta, um ponto muito positivo. Na roda de conversa foi utilizada a técnica observacional, né, onde a gente observamos, né, a realização de um trabalho de conclusão de curso que buscou mapear a participação de mulheres no curso de Sistema de Informação, na Faculdade de Sistema de Informação, lá em Cametá, na Universidade Federal do Pará, que também motivou a criação de um projeto chamado Meninas de Sistema, né. Para os professores do ensino básico, a gente tem a computação desplugada e oficinas de ferramentas digitais na educação, com 34 participantes no total, tá, dessas oficinas. Aqui eu trago um resultado, assim, interessante, porque perguntadas, né, sobre se possuíam conhecimento do que foi apresentado, a resposta de 3% apenas, né, possuía esse conhecimento sobre o que foi ministrado na oficina, evidenciou uma lacuna que é a integração dessas tecnologias, estratégias computacionais na educação básica. Então, a gente achou interessante colocar esse resultado aqui para evidenciar essa lacuna e falar que precisa de mais estímulo dessas ações. No outro, a gente teve na outra oficina nós tivemos um ponto positivo, né, que foi que 100% delas, todas elas sentiram-se motivadas a compartilhar os conhecimentos adquiridos e a participar de outras ações como essa, além de sugerirem conteúdos a serem abordados em futuras formações, indicando esse envolvimento com essa temática que foi ministrado. A robótica de baixo custo para professores do ensino básico teve 7 participantes no questionário, né? No questionário, isto. E o uso do aplicativo de inclusão digital, nós utilizamos técnica observacional. Na primeira, né, a formação sobre robótica teve resultado muito significativo, né? Relacionado à satisfação do público, proporcionando uma boa quantidade de aprendizado prático e teórico. Os resultados obtidos na formação sobre o uso de aplicativos na inclusão digital se deram por meio da observação e deu de perceber interesse no tema, uma vez que os participantes não conheciam a ferramenta utilizada, que foi o PicPack, através do telefone, do smartphone, né, e tampouco a técnica de stop motion, mas mostraram envolvimento também porque eles puderam sugerir a utilização em suas disciplinas. Então, os resultados que nós trouxemos aqui e obtemos por meio dessas ações mostraram-se positivos e promissores, visto que conseguiram cumprir com os nossos objetivos, né? Além disso, mostraram-se promissores no que se refere à qualidade dos conteúdos abordados e satisfação dos participantes, trazendo a reflexão quanto aos conhecimentos que os participantes precisam adquirir e aperfeiçoar
para avançarem do contexto no ensino e na atuação das mulheres na área de tecnologia de computação, né? O que reforça o desejo de continuação e estímulo nessa área. Também a gente destaca o impacto produzido das ações que motivou a mobilização de algumas alunas para a criação de um novo projeto, né, credenciado também ao programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação e a criação de conteúdos de incentivo para a permanência de meninas no curso superiores de tecnologia através de um podcast e o desenvolvimento de 2 trabalhos de conclusão de curso pelas alunas voluntárias, incluindo o meu, né, e indiretamente a produção de uma monografia por uma das alunas participantes de uma das ações do projeto, mostrando que essas ações realmente surtiram efeito e têm um potencial muito grande. Aqui encerro a minha apresentação, aqui estão as minhas referências. Muito obrigada pela atenção de vocês, e agora estou aberta à arguição dos avaliadores ou pergunta dos participantes aqui presentes. Ok. Obrigado, Liliane. Vou passar aqui para os avaliadores. Boa tarde, Liliane. Boa tarde. Aqui é o professor Raimundo. Sei. Já lhe conheço. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação, tá? Obrigada. Olha, é empolgante ver o trabalho. Parabéns para a professora. Que ameaça, Tá? professor. Que continue, tá? Que vocês continuem produzindo trabalhos voltados para as meninas, porque, infelizmente, a gente precisa. Porque a gente já ouviu hoje aqui o comentário de que não existe uma cultura nossa, né, brasileira, voltada para as meninas nas áreas das exatas, né? E para essa parte de tecnologia também é a mesma coisa. Mas eu vejo uma mudança já nas turmas que eu estou vendo hoje, tá? Eu já vejo hoje, eu tenho super alunas, eu tenho meninas que são excelentes em tudo, qualquer coisa que tenha a ver, elas se destacam, elas são excelentes mesmo. Inclusive, até algumas bolsistas que eu já conheci nos projetos. Bom, mas a pergunta que eu tenho não é uma pergunta. Eu vou fazer uma possível proposta e aí, no caso de uma resposta positiva, tu contribui. Eu fiquei curioso com a questão justamente das meninas que foram abordadas, que fazem parte do ensino médio. E eu fiquei curioso para saber se essas meninas, de alguma forma, elas foram motivadas no acesso ao ensino superior a engajarem num curso relacionado à informática ou computação. E eu queria saber se vocês chegaram a fazer, pretendem fazer algo relacionado a isso, como vão fazer, porque eu estou perguntando, mas eu não faço a ideia de como é que vocês poderiam fazer essa busca, né, de como vocês teriam essa informação. Professor, como eu sou voluntária e estou encerrando agora, né, meu período de voluntariado nesse projeto, mas acredito que a professora Liviane tem a visão já de buscar essas informações, voltar, né, retornar tanto nas escolas com os professores quanto com os alunos, tá? Então, eu acredito que se ela conseguir os voluntários, dá para fazer essa análise bacana, e aí ela já tem como proposta, né, professora? A professora Liviane deve estar aí. Está concordando com tudo. Exatamente, porque tem potencial, né? E as escolas já são parceiras nossas, já são parceiras do Meninas, então só tem a continuar e explorar mais, né? Participantes, mais instituições. Então, eu acredito que dá para fazer isso sim e verificar, né? Se elas, acho que estão no ensino médio, como aconteceu no ano passado, provavelmente algumas já devem ter se formado. Se elas procuraram, né? Esses cursos de licenciatura em informática educacional, ciência da computação, que a gente tem aqui na cidade, né? É isso mesmo, tá? Obrigado. Tá. Só para dar uma palavrinha, parabéns, Liliane, pelo trabalho. Eu creio que isso daí deve ser fruto de um projeto de extensão, né?
Eu estou desenvolvendo um projeto de extensão agora lá em Oriximiná, chamado Puxirum da TI. Então, a ideia é, primeiramente, atrair alunos para os cursos de computação. Depois a gente diminui a evasão, porque a gente tem uma evasão muito grande. Mas, assim, o legal é que o nosso público, as pessoas que mais procuram, né, pelo projeto são mulheres, né? E dentro também do projeto, as pessoas que eu busquei para serem bolsistas são mulheres, né? Uma indígena e uma quilombola, tanto dentro das ações afirmativas da UFOPA. Então, elas, assim, devido a ser mulheres, conseguiram atrair mais gente. Hoje eu tenho um projeto que tem 2 bolsistas, né? Mas a gente já tem mais 8 voluntários ali, voluntárias, na sua maioria. Então, assim, essa coisa de sempre tentar buscar atrair as mulheres para dentro, não somente da informática, mas da área de exatas, isso é muito legal. De uma certa forma, você vai acabar atraindo, principalmente para os cursos que a gente tem aqui, que é licenciatura de computação, sistema de informação, ciência da computação, isso é muito válido. E, principalmente, você vai trazer pessoas que já têm um conhecimento da área, né? Tipo, eu vou para um curso de computação, mas eu não vou porque eu gosto apenas da tecnologia, eu vou porque eu já sei o que é lógica de programação, já sei o que é um pouco da matemática, sei o que é um pouco de redes, né? A tendência é chegar ali e ver, por exemplo, programação e evadir do curso, ela é muito pequena perto de pessoas que desconhecem esse mundo. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Obrigada, professor. Obrigada, professores. Obrigado, Eluliane, pela sua apresentação. A gente vai passar para o próximo trabalho, que é o computador como instrumento musicalizador. Tá? Se o autor estiver na sala, já puder iniciar. Boa tarde. A apresentação. Boa tarde, Matheus. Eu vou colocar para apresentar aqui. Dá para ver? Tá funcionando? Sim, a apresentação, ok. Ok. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Matheus, eu sou músico, violonista e graduando em música aqui pela Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, o FSJ. Eu sou bolsista do projeto de criação e circulação artística da universidade, orientado pelo professor Flávio Luiz Schiavone, da computação. Bom, o nosso projeto, o título é O Computador como Instrumento Musicalizador, né? E a gente tenta pensar um pouco em como usar, né, as tecnologias e o computador como um instrumento musical, né, como já vem sido utilizado há algum tempo, e pensar nele como um instrumento também que pode musicalizar pessoas. Deixa eu passar aqui. Bom, então o computador ele já tem sido utilizado em processos musicais diversos, né? A gente tem o celular, por exemplo, a gente usa o afinador, a gente usa até aplicações para produzir música, né? O computador também ele é muito utilizado na produção e gravação de músicas dos mais diversos estilos, principalmente nos dias atuais, né? Então, o computador já tem sido utilizado nos processos musicais. E o ensino de música no Brasil, ele é bastante tradicional, né? A gente tem muitos métodos de ensino de música, de musicalização, né? A gente tem métodos do ensino de instrumentos, né? Que focam um pouco mais em como tocar um instrumento e tudo mais. E a gente tem métodos de musicalização, que foca na parte que não é só um instrumento, né? A gente tem aspectos como pulsação, a percepção musical, né? E etc. Então, esse ensino de música, ele também tem, a gente pensa, né? Que ele precisa também se adequar e evoluir junto com as tecnologias e usar das tecnologias para esse ensino, né? De musicalização. Também é muito importante que a gente use o contexto cultural como
como ferramenta, né, para a musicalização, dentro do contexto ali da musicalização. Então, é importante que a gente aprenda, né, as referências de uma determinada turma, de um determinado aluno, para que aquilo faça parte do cotidiano dele, né? Não adianta você tentar ensinar música, uma música totalmente diferente, uma música totalmente que não tem nenhuma ligação com aquela pessoa, né? Porque isso não vai criar gosto, né? A pessoa vai criar uma relação muito estranha com o ensino de música. Bom, a gente traçou como objetivo, né, principal desse trabalho repensar a ideia de musicalização, né? Então, o que seria musicalizar uma pessoa? Quais os métodos que a gente vai usar? Qual o instrumento? Que processos que a gente vai utilizar na musicalização? Então, é bastante importante que a gente discuta essa ideia e discuta como que a musicalização deve evoluir junto com as tecnologias, né? E o computador como instrumento musical e musicalizador, como eu já comentei. Então, falando um pouco da metodologia que a gente usou, que a gente vem usando nesse trabalho, né, que é um trabalho que está em desenvolvimento nesse projeto de criação artística, é um trabalho que tem sido desenvolvido. Então, a gente pensa bastante na idiomática dos instrumentos, né? Cada instrumento, ele tem uma idiomática própria. Então, por exemplo, um piano, ele tem uma idiomática, né? Uma forma de tocar, uma coisa que vai ser definida pela construção, pelo período, pelo estilo, né? Então, é muito diferente tocar um piano, ou tocar uma flauta, ou tocar um saxofone. São idiomáticas totalmente diferentes, que permitem algumas coisas, limitam outras, né? Por exemplo, um saxofone, ele pode ter um espectro de notas, né? Que vai muito grave até muito agudo. E um outro instrumento, por exemplo, o pífano, né? Um tipo de flauta, ele pode ter uma região um pouco mais aguda, que não alcance notas tão graves. Então, a gente pensou a idiomática, né, dos instrumentos para também conseguir pensar a idiomática do computador. O que é tocar com o computador, né? Um DJ, por exemplo, que utiliza o computador, como que é a idiomática? Como que funciona a apresentação, né, a performance musical com o computador? E aí a gente tentou pesquisar outras propostas de instrumentos musicalizadores, né? A gente tem hoje, por exemplo, a flauta doce e instrumentos percussivos como instrumentos musicalizadores tradicionais, vamos dizer assim. Então, nos conservatórios, nas escolas de música, normalmente a gente vê a flauta doce sendo utilizada como instrumento musicalizador. E a gente procurou referências de outras pessoas, né? Então, a gente achou, por exemplo, a referência do Carlos Marinho, que ele propõe o pífano nordestino como instrumento musicalizador. A gente achou também outras referências que propõem a viola caipira como instrumento musicalizador. E aí a gente entra, né, nesse espaço de levar em conta o contexto. Então, o contexto de um determinado grupo que tem ali já o sertanejo, né, por exemplo, como manifestação ali cultural muito forte, a viola caipira pode ser um instrumento musicalizador. A gente pensa dessa maneira. E aí, junto com isso, a gente tentou organizar algumas ideias e propor oficinas, espetáculos, né? Bom, ali vocês podem ver ali que tem no final ali daquele terceiro tópico, Alice, escrito Alice, que é o laboratório que a gente tem aqui na UFSJ, coordenado pelo professor Flávio também, que ele fica no departamento de computação, mas ele tem bolsistas do teatro, da computação, da música, da arquitetura, então é um laboratório bastante diverso que a gente discute muita coisa, né? Então, Alice significa Arts Lab Interfaces, Computer and Everything Else. Então, é um anagrama, né? Alice. E aí a gente teve um espetáculo que a gente
usou o computador e instrumentos musicais tradicionais, que foram o violão, a flauta transversal, instrumentos percussivos, junto com o computador em performance, para fazer um espetáculo que a gente tocou uma manifestação de funk, né? Uma manifestação bastante periférica, que a gente tem como ideia que é uma manifestação muito importante, que deve sim entrar para os cursos de músicas do Brasil, né, nos conservatórios, nas escolas de música, nas universidades e tudo mais. Por lá também a gente fez uma orquestra de celulares, que são vários celulares programados, assim, que tocam, né, junto, é realmente uma orquestra de celulares, então usando o computador para tocar música. A gente também desenvolveu um joystick de videogame, que junto com uma aplicação, ele tocava, né, com os botões a gente conseguia regular a altura, timbre, tempo, né, variações e tudo mais, tudo isso feito no laboratório. A gente também desenvolveu oficinas de LMMS, que é um software livre para produção de música, né, a gente ofereceu essa oficina aqui no departamento de computação do UFSJ mesmo, no laboratório. Tivemos algumas pessoas da comunidade participando, foi bastante proveitoso, assim, e a gente percebeu que muita gente queria produzir rap, muita gente queria produzir funk, música eletrônica, manifestações bastante de massa, assim, né, periféricas, então foi bem legal. E Sonic Pi também, que é um software livre para produção de música e com códigos, né? Então a gente fez uma apresentação de live code, uma pessoa no palco tocando com o computador por códigos, foi bastante legal também. E a gente tem trabalhado para desenvolver métodos, porque um problema que a gente tem nessa pesquisa é que é algo que é um pouco novo, né? Assim, a gente não tem métodos específicos para aprender a tocar com o computador, né? A gente tem um ensino aí bastante de internet, que uma pessoa aprende com outra, ou a pessoa vai mexendo e vai aprendendo. Então, a gente tem tentado desenvolver um método, principalmente para LMMS, que é esse software bastante interessante, e a nossa pesquisa vai continuar com isso. Deixa eu passar aqui. Bom, e aí, a conclusão aqui, né, a consideração final é que a gente, como eu já falei, né, a gente precisa acompanhar a música, né, o ensino de música, ele precisa acompanhar as tecnologias, né, um educador musical bastante famoso, bastante citado, né, e estudado em todas as universidades do Brasil, que é o Kohreuter, ele já escreveu textos, né, que fala que o ensino de música ele deve acompanhar a geração, ele deve acompanhar as tecnologias e usar delas, tomar delas para si, para o ensino, né? Então, acompanhar as tecnologias. A gente também pensa que devemos pensar a música num conceito aberto, né? Um conceito que quebre essas práticas hegemônicas, que não sejam levadas só como uma coisa certa, aquele método tradicional europeu, que tem que ser assim, sabe? Então, a gente precisa pensar na música como um conceito mais aberto, cultural, ainda mais quando a gente está no campo do ensino, né? Que a gente precisa olhar para o contexto social, cultural dos estudantes, né? Saber as referências musicais e artísticas que ele tem, que assim a gente pode criar uma educação libertadora, de reflexão, né? Então, os resultados dessa pesquisa, eles são ainda eles não estão ainda muito maduros, né? A gente precisa fazer mais oficinas, oferecer mais, mas a gente acredita que os questionamentos, né, são a base, assim, são mais importantes. Então, qual método utilizar, que instrumento utilizar, qual repertório tocar, a gente tem pensado bastante nesses questionamentos. E lembrar que a gente não tem como objetivo desmanchar os métodos tradicionais. Como eu disse, eu estudo violão clássico, eu sou violonista,
e eu não tenho por objetivo desmanchar os métodos tradicionais de violão, de música clássica, não, que são usados normalmente nos conservatórios de música, né? Eu sou uma pessoa que viveu nos conservatórios e nas escolas de música, eu aprendi por esses métodos, mas eu acho que a gente pode ampliar eles, né, usando o computador, usando outras referências bibliográficas, de repertório também. Então, a gente não tem como objetivo desmanchar esses métodos e nem os instrumentos tradicionais, a gente só procura ampliar e trazer também essas manifestações de massa, né, um pouco mais periféricas, para dentro da universidade, para dentro dos conservatórios, do ensino de música, e usar mesmo esse repertório, o computador, o que a gente vê, né, na música popular como um todo, assim, usar isso para musicalizar pessoas também. Muita gente para de tocar um instrumento porque por conta de métodos, por conta que acha aquilo, que não consegue ver uma relação, né, do que tem sido tocado, do que tem sido ensinado com a vida pessoal da pessoa. Então, a gente trazer esse contexto é bastante importante. Então, aqui estão as minhas referências, né, bibliográficas, e é isso, muito obrigado a oportunidade de apresentar no evento. Eu abro agora para perguntas e para considerações dos professores. Ok, obrigado, Matheus. Sem pergunta da banca, tá? A gente vai passar para o próximo trabalho. O próximo trabalho cancelou, não vai poder apresentar, e aí vamos antecipar os dois últimos, né, como eu havia mencionado anteriormente. Tá? Então, o próximo trabalho a ser apresentado será a utilização das tecnologias digitais como recurso no processo de ensino e aprendizagem na educação inclusiva. Tá? Então, se o autor estiver na sala, ele já pode colocar a sua apresentação para nós darmos início. Ok, Juliana. Então, se estiver ok, pode dar início, tá? Estou tentando aqui compartilhar a tela, só um minutinho. Tudo bem. Tá ficando em efeito espelho aqui. Estou tentando compartilhar, mas deixa eu tentar aqui ver se vai dar certo. Tá ok para vocês? Se você colocar no modo apresentar... Opa, já está. Pronto. Resolvido. Ok? Resolvido? Pode... Tá. Boa tarde, eu me chamo Juliana Silva Arruda, sou aqui de Fortaleza, Ceará. E a gente veio aqui apresentar um estudo realizado por uma aluna nossa, aqui da faculdade, é uma aluna do curso de pedagogia, né, mas é uma aluna que estuda as tecnologias. Uma das autoras que é a aluna, que é a Tatiana, e a gente tem também a Liliane Maria Ramalho de Castro, a gente é do grupo Proativa, aqui da UFC Virtual, a gente estuda esses ambientes, as aprendizagens, então a gente está sempre buscando entender como essas tecnologias podem aí mediar esses processos de ensino e aprendizagem. Então, o trabalho tem como tema a utilização das tecnologias digitais como recursos no processo de ensino e aprendizagem da educação inclusiva. Os caminhos da apresentação, a gente vai passar pela introdução, os objetivos, as metodologias, os resultados, a conclusão e a bibliografia. A gente vem falar, inclusive, é até uma sugestão, uma mudança do tema do trabalho, para a gente trazer a educação inclusiva, mas falar mais também do TDAH, né? Porque o estudo, ele traz a aplicação de um app com uma criança com TDAH. Né? Entendendo o TDAH como um transtorno neurobiológico de causas genéticas, que aparece frequentemente na infância e que acompanha
o sujeito aí durante toda a sua vida. As crianças que possuem apresentam dificuldades em concentração, nem todas são hiperativas, né, mas a grande maioria tem o TDAH, porque a gente também tem o TDA, né, mas a maioria, essa criança especificamente, ela tem o TDAH, então, inclusive, ela é hiperativa e também impulsiva, que é chamado, né, muitas vezes na escola. No Brasil, esse transtorno atinge quase 2 milhões de pessoas, é um dos transtornos mais comuns, né, em crianças e adolescentes. Essas crianças e adolescentes crescem e tem também adultos com TDAH, né? E a escolha dessa temática, ela foi muito pelo estudo que essa aluna faz, ela é professora e trabalha, ela traz na sua experiência didática a questão das tecnologias, né? Então, ela usa as tecnologias, apps e afins, para tentar mediar o processo dessas crianças que possuem alguma dificuldade. Os principais objetivos têm como objetivo geral analisar a utilização das tecnologias digitais como os recursos mediadores da aprendizagem da criança com TDAH, específicos, descrever o TDAH e suas características e identificar os recursos digitais que podem auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem de uma criança com TDAH e descrever algumas metodologias e estratégias para mediar a aprendizagem das crianças com TDAH. A metodologia utilizada foi uma abordagem qualitativa, a gente vem falar um pouco é um relato de experiência que traz desde os caminhos de diários de campo, observações, falas, percepções no manuseio da criança com o aplicativo, com a professora, né, que foram feitos durante aulas particulares. O nome da criança está aí sendo simbolizado de forma, é um nome fictício, né, a criança tem 11 anos e ela vem trazendo uma repetição escolar, né, contínua. E durante as aulas, a professora trouxe o aplicativo como uma ferramenta a mais nesse processo de aprendizagem dessa criança. O aplicativo foi uma matemática divertida, que vocês veem algumas telas, né, aí do aplicativo, que traz essa forma lúdica, né, que chama a atenção, né, bem colorida, né, que trouxe a criança, o interesse da criança pelos conteúdos da matemática. A gente observou como resultado o processo da memorização da tabuada. Tinha muita dificuldade com a tabuada, mas muita dificuldade com as operações, né? E com o app, a gente percebeu que ele conseguiu ultrapassar algumas dificuldades que ele vinha há muito tempo já tentando, a escola, os professores, ele tentando ver essas questões das operações. Então, ele teve a gente percebeu, né, um avanço da criança nesse sentido. Ele ajudou também no processo do foco, porque a gente conseguiu foco com a criança com TDAH, é bem difícil, né, mas a criança conseguia focar, conseguia parar e ir passando as fases, gostando do que estava vendo, o que estava avançando, teve um interesse lá pelo aplicativo. E aí, depois, com o tempo, foi percebido, como limitações de estudo, né, que a criança começou a perder um pouco o interesse. E aí, uma hipótese que a gente pensou que poderia ser desse desinteresse é que as fases começaram a ficar muito repetitivas, porque o aplicativo ele tem até uma certa fase que é gratuito, né, e da parte de outras fases ele começa a ser pago. Então, pode ser que essa questão de começar a repetir demais causou desinteresse aí da criança. Com considerações finais, a gente vê que as tecnologias digitais podem, sim, contribuir para a aprendizagem das crianças com TDAH, é um recurso interessante, e a gente utilizou vários até chegar a esse, né? Então, assim, você tem que ir testando, né? A Tatiana ia testando ia testando outro, até chegar a um que viu que ele tinha um interesse maior, né? Que ele se identificou com o aplicativo e verificou-se também que é importante um planejamento prévio, né? Então, há todo um planejamento na utilização desse recurso e com os objetivos, como todo uso da tecnologia, né? Então, pensar no uso das tecnologias como mediador da aprendizagem é pensar também num planejamento didático, numa organização, no que objetivo você vai querer atingir com cada recurso, né? Então, esse planejamento prévio foi essencial para que o trabalho com a criança tivesse êxito. E a criança conseguiu também aproveitar o caráter multifacetário, né, que as tecnologias trazem, fortalecendo a autonomia e o desenvolvimento. A bibliografia utilizada
E aqui eu agradeço e termino aí com a frase do Vygotsky, que nos diz que para aprender o que o outro diz, não basta apenas entender as palavras, mas também seu pensamento e suas motivações. Eu acho que é por aí, quando a gente trabalha com tecnologias, quando a gente trabalha com os recursos digitais, a gente deve entender muito além das palavras, né? E as tecnologias, elas podem nos ajudar nesse sentido, né? De tentar entender o pensamento, de tentar entender as motivações, inclusive a forma como a aprendizagem vai ocorrendo, né? Como esse processo aí tão consubstancial acontece. Agradeço e é isso. Vou repassar aqui para os avaliadores, se tiver alguma pergunta, alguma contribuição para fazer. E aí, depois disso, a gente continua com a próxima, última apresentação. Tá? Boa tarde, professora Juliana, né? Sou o professor Raimundo. Professora, eu queria fazer um comentário e vou fazer uma pergunta, tá? Parabéns pelo trabalho, tá? Da equipe em geral. E eu, com a apresentação, percebi testada com alunos dos anos iniciais, né? Alunos do ensino infantil. Mas existe uma metodologia, né? A professora ela fez alguns testes para chegar num aplicativo que ela considerou melhor. Aí eu pergunto para a senhora, acredita que essa metodologia que foi utilizada ela pode ser replicada em outros níveis para que se possa chegar no aplicativo desejado, que alcance os resultados semelhantes, não em outros níveis, por exemplo, em outras disciplinas no ensino superior, né, em cursos diferentes? Oi, professor, boa tarde. Inclusive, a gente está fazendo já um estudo com relação a uma trilha, né? Então, a gente pensou que num aplicativo que fosse construído junto com o aluno, né? Então, a gente tem outra aluna que trabalha com construção de ambientes e ambientes interativos, né? Então, acho que a metodologia que a gente utilizou com essa criança e que a gente vem utilizando com outras, fazendo essa análise, essa avaliação do aplicativo, faz com que a gente repense também em outras estratégias. E uma das que a gente vem desenvolvendo agora é o desenvolvimento de uma trilha, onde o aluno junto vai construindo essa trilha com a professora, né? Então, programas mais interativos a partir da experiência com esse aplicativo, né? Então, acho que a gente fazendo esse planejamento, identificando o perfil, né? A Tatiana ela teve a oportunidade de ter esse perfil bem claro do aluno, porque ela acompanha quase que diariamente o aluno e só ele, né? Então, às vezes, em sala de aula, a gente não consegue ter esse perfil tão claro quanto ela teve, porque ela tem essa individualidade no trabalho, né? Então, eu acho que quanto mais a gente personalizar e quanto mais a gente conhecer o perfil, né, e também de estruturar esse planejamento prévio, né, que tem sempre essa articulação com o perfil dos alunos, eu acho que é bem interessante. Aí eu venho falar da trilha, porque a trilha vai contar um pouco da história de cada aluno, né? Então, quando você vai construir a trilha, o aluno vai construir junto com a professora, eu acho que a gente vai conseguindo trazer mais eficiência, né? E acredito que sem o planejamento, né, e que sem essa análise de perfil, a gente não consegue, né, trabalhar com as tecnologias, né? Acho que é crucial, é a base, e que a gente pode ir replicando da experiência até do que não deu certo, né? Como a gente viu que o aplicativo tem seus limites, que a gente conseguiu perceber que a falta de interesse pode estar vinculada a isso, pensar em outras estratégias, né, para que a gente possa ir superando essas dificuldades. Eu acho que eu respondi, né? Tá ótimo, professora, obrigado. Ok, não, obrigado, só parabenizar mesmo. Certinho, então. Obrigado, professora Juliana, então, pela sua apresentação. O último trabalho, então, desta sessão técnica, né, e o último do dia, a estratégia didático-pedagógica na utilização de recursos educacionais digitais de língua portuguesa no contexto do ensino remoto emergencial. Tá? Aguardamos a autora ou autor do trabalho para que nós conseguimos finalizar, então, aí, este último trabalho.
Boa tarde, gente. Sou eu, queria apresentar. Tudo bem com todos? Boa tarde. Boa tarde. Prazer, né? Quantos reencontros? Vou apresentar aqui. Partilhar. Não, eu não quero colocar isso. Eu vou para a apresentação, que eu não quero aqui no Drive. Espera aí só um minutinho. Todos estão vendo? Sim. Sim. Você pode colocar no modo apresentação? Sim, já está. Para nós aqui não apareceu. Não? Deixa eu tentar de novo. Ó, aqui, modo apresentação. E agora? Não, eu acho que só está aparecendo para você. Não? Pois é. Só está aparecendo para mim, olha. Tá aparecendo para mim, Ellen. Pronto, agora sim? Mas não está no modo apresentação, Ellen. Coloca nos slides, assim, naquela telinha aqui. Sim, aqui, apresentação de slides. Pronto. E agora? Não. Para mim está a apresentação, olha. Tá. Quando você for compartilhar, você compartilha o que está no modo apresentação. Tá, pois eu vou fechar novamente, parar a apresentação, vou de novo. Eu já deixo, né, em modo apresentação. Isso. Mas aí, se eu deixar em modo apresentação, eu não vou para a tela de vocês. Eu coloquei o modo apresentação depois que eu compartilhei, entendeu? Sim. Olha. Janela, aqui a apresentação, partilhar. Agora eu vou colocar a apresentação de slides. Pronto. Deu certo? Não. Não? Mesmo assim eu posso apresentar? Pode sim, pode sim. Posso, né? Pois é, para mim está como apresentação. Só não Bom, esqueça de passar os slides aí, porque aqui, como está manual, você vai ter que clicar um por um para a gente ver aqui. Passou agora o slide? Não. Você vai ter que clicar em um por um. Certo. Pois já que não está para vocês, deixa eu ver aqui de novo. Vou tentar de novo. Apresentação de slides. Já que não está para vocês, eu vou deixar para mim também sem modo apresentar, porque para mim estava. Tudo bem agora? Posso começar? Tá ok. Oi, gente. Boa tarde, quase boa noite, né? Dando início à apresentação da nossa pesquisa. O nosso artigo tem como título Estratégias Didático-Pedagógicas na utilização de recursos educacionais digitais de língua portuguesa no contexto do ensino remoto emergencial. Os autores do artigo são Ellen Bezerra, no caso eu, Raíssa Hitzky, Emanuele Dias, Raquel Freire, José Castro Filho. Nós elaboramos a introdução da nossa pesquisa baseados em algumas temáticas que nortearam a análise dos dados, o nosso referencial teórico, entre elas as tecnologias digitais, tendo em vista toda essa nova conjuntura educacional, que vai muito além da infraestrutura dos aparatos tecnológicos, requerendo, assim, dos professores uma reestruturação das ações didáticas. Esta pesquisa foi desenvolvida no período da pandemia da Covid-19, em pleno ensino remoto emergencial, em que muitos professores se viram em um momento muito delicado de sua profissão, e os alunos também, como chegar a esses alunos. E outro destaque da nossa pesquisa, que foi a parte crucial, foi a formação de professores, tendo em vista a inserção de recursos educacionais digitais no planejamento pedagógico, tendo em vista toda essa prática docente, esse redimensionamento tanto da atuação docente quanto da atuação discente nessa fase.
A questão da nossa pesquisa é quais estratégias didático-pedagógicas foram utilizadas por docentes na integração de rede de língua portuguesa no contexto do ensino remoto emergencial, tendo como objetivo geral investigar as estratégias didático-pedagógicas usadas por docentes na integração de rede no contexto do ensino remoto emergencial. O nosso referencial teórico teve como base duas temáticas norteadoras: a integração das TEDIC ao currículo escolar e a formação docente. Então, nós nos embasamos em alguns estudos para discutirmos essas temáticas, entre eles a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que destaca que os jovens já têm se engajado como protagonistas na cultura digital. Destacamos Bergman et al., em que destacam que as tecnologias, quando integradas a objetivos pedagógicos, podem sim promover experiências de aprendizagem mais ativas. Destacamos Almeida, 2021, para definirmos o currículo. Por que definir currículo? Porque o currículo seria, no caso, uma das bases de estudo desta pesquisa. Passando adiante, nós também nos embasamos nas definições acerca de RED, Recursos Educacionais Digitais. Destacamos Hitzky, 2019, em que ela destaca que o desenvolvimento de RED busca enriquecer os processos pedagógicos por meio de ferramentas hipermediáticas. Arruda et al., 2019, destacam que as TEDIC podem apresentar um fator de motivação para a construção do conhecimento. E foi com base nessas teorias, nesses estudos, que nós implantamos a nossa pesquisa a fim de realmente identificar esses aspectos. O nosso projeto é parte de um estudo bem mais amplo, em que compreende o desenvolvimento de rede para conteúdos de língua portuguesa e de matemática, nos anos iniciais do ensino fundamental, financiado pelo MEC, em parceria com a UFC. Então, é um curso bem mais amplo, que destacou essa formação para professores de duas escolas municipais de Fortaleza, né, me apresentando, eu sou de Fortaleza, e nós ministramos como professores formadores esse curso, especificamente ensinando e aprendendo com recursos educacionais digitais. Ele teve como carga horária 50 horas, no período de abril a junho de 2021, como eu falei, fruto de um projeto de pesquisa da UFC e do MEC. Né? Então, o objetivo desse curso, de uma forma bem ampla, foi proporcionar aos docentes dessas duas escolas municipais de Fortaleza o conhecimento teórico e a vivência prática do uso de rede na escola, a partir da elaboração de planejamentos pedagógicos para a utilização dos recursos. Nós, especificamente, para a produção desse artigo, selecionamos os professores de língua portuguesa, tendo em vista a nossa prática escolar, tendo em vista a nossa experiência com a área. A metodologia do curso teve como comunicação síncrona Google Meet, assíncrona WhatsApp, com encontros semanais, e o uso do Google Drive para disponibilização de materiais e de planejamentos. A metodologia do curso se deteve a uma ementa em que foi seguida cronologicamente para que a gente pudesse se comunicar com os professores. Primeiramente, nós conceituamos os RED e a sua relação com a BNCC, isso tanto por meio de encontros síncronos como assíncronos, Google Meet, WhatsApp e materiais disponibilizados na pasta do Google Drive, conforme foi abordado anteriormente. Em seguida, houve um aprofundamento de conhecimentos técnicos e pedagógicos sobre RED. Nós, professores formadores, exemplificamos REDs no contexto pedagógico, exploramos e analisamos os REDs em repositórios, especificamente o repositório Atena, e houve a elaboração e a execução do planejamento pedagógico por esses professores, cursistas, com suporte dos RED, de forma articulada à BNCC.
nós analisamos, ao total, um planejamento elaborado por 9 professores de língua portuguesa, a partir do uso de rede articulado à BNCC, assim como os resultados das ações pedagógicas desses professores com seus alunos, em pleno ensino remoto emergencial. Nós, depois que esses professores realizaram o planejamento, com a inserção do RED ao seu planejamento, executaram sua aula com seus alunos de maneira remota, eles apresentaram no curso para nós, professores que estávamos ministrando, como foi esse resultado com essas ações, certo? A nossa pesquisa é descritiva e interpretativa, pois descreve as características de um fenômeno e retrata a evolução do processo vivenciado no curso, segundo Bogdan e Bickley, 1991, e os instrumentos para a coleta de dados da nossa pesquisa foram acompanhamento dos encontros síncronos e assíncronos, diários de campo e as entrevistas realizadas com os professores. Bom, esses professores cursistas utilizaram o RED Fábulas Animadas. Para tanto, eles dividiram o seu planejamento em 3 aulas. A primeira aula houve a apresentação da fábula A Formiga e a Pomba, em que os alunos reconheceram as características, a estrutura do gênero, juntamente com os professores. Na segunda aula, houve uma organização cronológica dos fatos, do enredo da história, assim como o reconhecimento de desvios ortográficos, gramaticais e textuais. Então, esses alunos não estudaram apenas o gênero, mas também aspectos ortográficos, gramaticais. E na terceira aula houve a reescrita, produção de texto e elaboração de uma moral, que envolve a característica peculiar de uma fábula. Bom, os resultados e as discussões, o que o uso desse RED proporcionou durante aquela aula, aquelas aulas, né? Primeiro, que os professores constataram que houve a relação entre a teoria e a prática. O que os professores cursistas ministraram no curso realmente foi ao encontro da prática pedagógica desses professores. Houve a diversidade de abordagens pedagógicas. Eles constataram motivação, empolgação, engajamento, além da construção significativa do saber com seus alunos. E nós destacamos aqui o depoimento de alguns professores. Eles disseram, porque em um contexto de pandemia é muito complicado, né, a gente fazer esse trabalho com eles, mas a gente percebe que eles se interessam, eles se motivam. A utilização de um recurso diferente traz para eles essa alegria, essa motivação, essa vontade de perceber, porque no momento a gente estava trabalhando. Eles diziam, tia, clica, arrasta ali. Eles sabem, como se eles tivessem aquela vontade, o desejo de eles mesmos arrastarem, de eles mesmos fazerem. Então, com certeza, traz um ganho muito grande. Esse foi o depoimento de um professor, nós trouxemos outro depoimento. Então, o que foi que melhorou nessa aula? Foi o uso do RED, porque fez com que eles ficassem mais empolgados. Para eles é muito ruim assistir aula pelo WhatsApp. Nós sabemos que na época da pandemia, muitos alunos assistiam a aula pelo WhatsApp, né? Aliás, a aula de maneira assíncrona, em que os professores mandavam os conteúdos, esses alunos acessavam muitas vezes à noite, no final de semana, quando seus pais chegavam ao trabalho, em muitos momentos um celular para a família inteira, né? Infelizmente foi uma realidade bem assim marcante, que nos trouxe muitos desafios. E não é a mesma coisa que na sala de aula. Então, isso motivou. A aceitação deles foi muito boa. E nossas considerações finais, enquanto pesquisadores, nós constatamos que houve uma superação pelos docentes em relação à utilização dos recursos digitais. Muitos desses docentes nunca tinham usado REDs em sua sala de aula, mesmo em modalidade presencial. Houve a inserção significativa e reflexiva das tecnologias no contexto pedagógico. As tecnologias não atuaram naquele processo educacional somente de maneira ilusória ou de maneira não tão significativa. Houve, de fato, um retorno para esses professores de aprendizagem, de envolvimento dos seus alunos. Nós constatamos a relevância dos cursos de formação docente, quantos professores ficaram perdidos em tempo de pandemia, infelizmente, e nós também constatamos que as ações inovadoras
no que se refere à utilização dos RED nas práticas pedagógicas, de fato trouxeram muitos aspectos positivos para o engajamento, para o envolvimento desse aluno e para a sua aprendizagem significativa. Bom, obrigada. E finalizo a minha apresentação. Ok, professora. Obrigado mais uma vez. Professora Ellen, vou passar aí para os dois colegas da avaliação, tá? Se tiver alguma questão para fazer, pergunta. Professor. Boa tarde, boa noite, professora Ellen. Boa noite. Parabéns pelo trabalho, tá? Foi excelente e é até, de certa forma, motivador, mas como qualquer nova tecnologia ou metodologia, é normal para o professor que ele fique assim, será que realmente eu vou conseguir? Os resultados que a senhora apresentou, de como os alunos se sentiram, eles são motivadores. O aluno ficou empolgado, ele fica interessado. Eu quero o meu aluno mais interessado, eu quero o meu aluno mais motivado. Mas aí eu pergunto para a senhora vocês já devem ter pensado nisso, vocês trabalharam pensando na língua portuguesa, né? Foi voltado para uma disciplina. Então, eu imagino que mas com certeza a metodologia ela pode ser replicada para qualquer disciplina e para qualquer nível de educação. Aí vem justamente a questão do professor. Como a senhora já falou, ele precisa de um treinamento, uma capacitação para que ele consiga desenvolver a atividade de uma maneira, de uma boa forma, planejada, organizada, e que realmente ele tenha os resultados que vocês conseguiram. Aí eu pergunto para a senhora, quais são essas características que o professor ele deveria ser preparado, né, para que ele consiga utilizar um RED de uma maneira tão eficiente como vocês fizeram? Bom, primeiramente, só esclarecendo o seu posicionamento inicial. O curso foi focado nas disciplinas de português e matemática, porque nós nos baseamos nos recursos educacionais digitais do MIDI. A nossa amiga Raíssa, uma das autoras do artigo, está aqui presente também. Raíssa, pode participar, caso você possa, né, esteja em condições e dê certo. Então, esse foco em língua portuguesa e em matemática durante todo o curso foi devido a essa estratégia mesmo de planejamento dos professores cursistas, né? Claro que, com certeza, o professor estaria aberto para, em outros momentos de sua atuação pedagógica, com certeza pesquisar em outros REDs, porque também nós mostramos outras plataformas de acesso para esses professores. E nós, do grupo Autores, fizemos um recorte analítico para a escrita desse artigo e focamos em língua portuguesa, certo? E respondendo especificamente à sua pergunta, o curso foi elaborado estrategicamente para que esse professor, desde início, conhecesse, desde a teoria, a prática, como aplicar um RED em sua sala de aula, desde o planejamento, desde a teoria, lendo artigos em que outros professores também já tinham passado por essa experiência e já tinham constatado esses resultados. Então, o curso foi desde o início. Em alguns momentos, nós chegávamos a ensinar o professor a acessar a plataforma. Olha, professor, o senhor vai clicar aqui, você vai acessar esse RED. Em um momento, eu me lembro bem que nós jogamos, nós interagimos com o RED juntamente com esses professores. Onde é que eu clico? O professor da rede municipal, antes ele teve todo mesmo esse embasamento para depois aplicar com o seu aluno. Então, ele aplicou com o seu aluno, conhecendo o RED, né, vendo exemplos de planejamentos com o uso dos RED. Depois, nós analisamos esse planejamento. Não, vamos inserir essa estratégia, vamos inserir esse objetivo. Então, nós conduzimos em todo o processo esse professor cursista, esse professor que participou, para só depois ele, de fato,
e para o empirismo e para a prática pedagógica com os seus alunos. E depois ele trouxe esse retorno para a gente. Olha, foi claro que tiveram os percalços, né? Em alguns momentos, o professor até falou, a tomada não funcionou. Em alguns momentos, olha, a tomada não funcionou, eu não apliquei o RED em sala de aula, os alunos acessaram em casa. Outros alunos não conseguiram, porque na rede municipal, eu não sei se aí foi semelhante, os alunos recebiam os materiais via WhatsApp, como eu falei na minha apresentação. Então, muitos alunos de ensino fundamental, das séries iniciais do ensino fundamental, 8 anos, 7 anos, não sabiam nem acessar. Precisavam do pai, muitas vezes a família com um celular, então teve toda essa dificuldade. Claro que não foram só flores, mas, no geral, esse grupo, ele se mostrou bem, assim, positivo no uso do RED em sala de aula, especificamente no ensino remoto emergencial. Tá ótimo, professora. Obrigado. Obrigado. Só parabenizar mesmo. Lembrando, né, que a gente está agora nesse período de nova BNCC, então, assim, é uma estratégia maravilhosa o trabalho de vocês, porque já consegue, né, juntar aí a questão do ensino da computação, né, a computação ligada aí às bases curriculares, matemática, português. Então, vocês estão um pouco adiantados nesse processo. E, assim, é uma coisa que, como dizer, que foi lançado pelo governo, mas muita gente ainda não tem capacidade, não tem domínio de como trabalhar com isso, não sabe, na verdade, como é que eu vou fazer, juntar a computação com esse novo ensino. Sim. Então, inclusive, amanhã, dentro do evento, a gente tem um evento chamado Hacker do Comp, né? A ideia é desenvolver o pensamento computacional junto com essas novas, a nova BNCC. Então, é um evento que vai ocorrer durante o dia. As pessoas vão pensar e criar um plano de aula para que, no final, consigam desenvolver algo. Então, olha, que legal. Inclusive, só abrindo aqui uma explicação, nós fazemos parte do grupo Proativa, que é um grupo do qual saem grandes pesquisas da UFC, né? Coordenado por professores que conduzem essas pesquisas, e do Proativa saem teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos, produtos, redes produzidos pelos alunos, pelos pesquisadores, o repositório Atena, organizado por esses pesquisadores do Proativa. O Proativa é um projeto guarda-chuva que abrange outros projetos. Então, assim, é um trabalho muito rico. Trabalho. Perfeito, parabéns pelo trabalho. Obrigada pela oportunidade de divulgar, né?